Desde a volta da democracia no Brasil, ainda nos anos de 1980, a representação feminina na política em Goiás tem crescido. Todavia, esse crescimento ainda não segue a mesma proporção de mulheres na população do estado e do país. Esta desproporção foi tema de uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Para dar mais detalhes sobre o estudo, convidamos a coordenadora da pesquisa, a professora doutora Denise Paiva. Denise é professora titular aposentada da UFG e é doutora em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professor, um prazer ter a sua participação com a gente aqui no TBC Memória. Olá, Enzo. Olá a todos e todas que nos assistem. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Professora, nós estamos falando de uma pesquisa, mas na verdade é muito mais, né? O seu trabalho enquanto acadêmica trabalhou muito com isso, pesquisou muito a questão de gênero. Como é que surgiu a ideia dessa pesquisa? Bom, na verdade, na minha trajetória acadêmica, ao longo de todos os anos, né, na UFG, eu pesquisei, o tema central dos meus estudos era a participação política, partidos políticos, democracia e partidos políticos. Esse foi o tema que norteou os meus estudos. E com essa pesquisa, que inclusive acho que é bom salientar que foi financiada pela FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, no estado de Goiás, eu iniciei essa agenda de pesquisa sobre participação das mulheres na política. Então, a partir dessa pesquisa, eu fiz outros estudos, outras publicações, orientei teses de doutorado, dissertações de mestrado. Então, digamos que essa pesquisa foi o ponto inicial dessa agenda de pesquisa que faz parte da minha trajetória acadêmica e profissional. E essa pesquisa resultou em um artigo que teve 2 alunos que assinaram com você. Sim, esse artigo que nós estamos mencionando, onde eu apresento os principais resultados dessa pesquisa, eu contei especificamente com a participação de 2 estudantes de Ciências Sociais, a Mariana Sara, que é graduada em Ciências Sociais, e o Milton Mendonça, que posteriormente à sua graduação em Ciências Sociais na UFG, fez o seu doutorado e fez o mestrado e o doutorado na UNB. Então, perfeito. Bom, a pesquisa traz como recorte inicial as eleições de 1982. 82 foi justamente quando tivemos as primeiras eleições para governo de estado, pós-ditadura, a ditadura ainda não havia acabado. Aqui em Goiás, no caso, nós elegemos Iris Rezende. Qual foi a metodologia usada? Por que a escolha de a partir de 1982? Bom, como você mencionou, né, 1982, ele, digamos assim, foi o marco inicial do retorno das eleições diretas para governadores, né? Então foi uma eleição muito importante, né, no processo de redemocratização. Existe até um consenso na literatura que as eleições em geral, principalmente a partir de 82, elas foram demarcando os avanços no processo de redemocratização. Em 82 nós tivemos retorno das eleições para os governos municipais, com a volta das eleições pluripartidárias, 85, a volta das eleições para os prefeitos das capitais, 89, fim da transição, né, com o retorno das eleições presidenciais. Então, eu iniciei com o ponto inicial da pesquisa justamente porque ela, digamos assim, era o ponto inicial desse processo de redemocratização e para mostrar como se deu ao longo desse período até 2010, a avaliação da participação das mulheres na política em Goiás. E o que resultou? Qual foi a conclusão que vocês tiraram? Bom, o resultado dos dados apresentados aqui em Goiás, eles não diferem do que a gente encontra nos demais estados da federação, no país de uma forma geral, eu diria quase que em âmbito global. Qual é esse resultado? Que as mulheres têm aumentado a participação na política institucional. A gente está falando aqui especificamente da política institucional, na política partidária, né? Tem outras formas de participação política.
tem crescido, mas de forma muito tímida, muito paulatina. E mesmo essa pesquisa, né, já foi, digamos, ela foi concluída em 2010. Né, eu fiz outros estudos e tem várias outras pesquisadoras no Brasil e no exterior, pesquisadores e pesquisadoras que participam, que estudam esse tema. O que a gente observa é que é um crescimento muito paulatino, muito lento, né? As mulheres, elas, digamos assim, continuam muito subrepresentadas. Existe o que a gente chama de um gender gap, digamos assim, uma diferença de gênero na participação política eleitoral e, no caso do Brasil, em todos os níveis, né? Não no âmbito local, nas eleições para prefeito e Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, né? Nós tivemos aí em toda a nossa história republicana uma presidente eleita, pouquíssimas senadoras. E depois deposta, né? Não conseguiu concluir o seu mandato. Agora, fazer uma pergunta que meio advogado do diabo, vai até para provocar a discussão. Mas com tantos anos de submissão, ou milhares de anos, não está tendo muita pressa, não, em querer aumentar esse ritmo de igualdade e equiparação? Olha, eu acho que justamente o contrário, né? Eu acho que como nós Fiz para provocar há tantos anos, né, subrepresentadas, eu acho que é importante que esse processo seja um pouco acelerado. E aí eu não falo só das mulheres, eu falo do que a gente chama de minorias, em termos sociais, né? As mulheres, as pessoas podem dizer, mas as mulheres não são minoria, elas são maioria no eleitorado. Né? Até mais uma razão para que nós tenhamos mais representação. Explica até esse conceito sociológico. Minoria não é uma minoria numérica necessariamente. Mas são grupos que são subrepresentados, né, na política institucional. Né? E aí a gente fala das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, os negros, os indígenas. E um fato interessante é que quando eu fiz essa pesquisa, a gente tinha um debate já muito intenso sobre a ampliação da participação das mulheres na política e nos últimos anos, nos anos mais recentes, esse debate se intensificou também com vários setores advogando não só uma maior participação das mulheres, mas dessas chamadas minorias. Aí vocês podem me dizer, mas nós temos algumas mulheres trans eleitas, indígenas, homens, negros, mulheres negras, ok, mas mais uma vez, muito subrepresentados. Se a gente olhar uma foto, né, do Congresso Nacional eleito nas eleições do final do ano passado, nós vamos ter um enorme universo de homens brancos, pouquíssimas mulheres, poucas mulheres negras, poucos indígenas, poucas pessoas da comunidade LGBTQIA+. E para a democracia isso é importante a gente ter várias vozes que possam falar de uma outra perspectiva, de uma outra visão de mundo, do lugar que elas ocupam na sociedade. Eu não estou advogando contra os homens brancos, mas que mais claro pessoas também estejam participando politicamente. Seria menos homens brancos, mais mulheres, mais gays, mais LGBTQI+, mais indígenas nesse sentido. Exatamente, porque assim, a sociedade é isso, né? A sociedade ela é essa pluralidade. Então, nós temos que ter, para discutir políticas públicas, né? Se nós tivermos outras vozes, outras perspectivas, nós vamos ter uma política mais plural. Essas pessoas vão ser ouvidas, né? Quando se fala em cotas, em políticas para a mulher no mercado de trabalho, para a comunidade LGBTQIA+, no mercado de trabalho, contra a discriminação de gênero, de negros, da violência que nós mulheres sofremos cotidianamente. E o sistema eleitoral que nós temos, que volta e meia se fala em uma reforma do sistema eleitoral, mas continua praticamente igual, ele influencia também para que haja essa desigualdade na representação? Bom, eu não vou entrar muito nessa discussão do sistema eleitoral, porque é uma coisa muito complexa, mas assim, por um lado, né, e foge um pouco da nossa discussão, mas o nosso sistema proporcional, de uma certa forma, ele facilita, né, que as minorias sejam eleitas mais do que se nós tivéssemos, por exemplo, o sistema majoritário, né? O sistema, em linhas bastante gerais, suponhamos, em Goiás, nós temos 17 cadeiras. Deputado federal, né? Nós seríamos divididos em 17 distritos, cada distrito elegeria um deputado ou deputada. Há um consenso que esse modelo ele cria mais dificuldade para as minorias se elegerem. Então, teoricamente, esse sistema
né, e é um consenso na literatura, ele favorece mais a eleição de minorias, né? Favorece um pouco mais, mas o resultado, como nós estamos discutindo aqui, nós temos uma dificuldade, né, de termos mais mulheres, enfim, na política, representadas na política eleitoral. O que tem um outro, não sei se a gente vai conversar sobre isso, mas um outro recurso que tem sido utilizado é a política de cotas, que no caso do Brasil especificamente, ela tem, e até eu publiquei um estudo sobre isso, o que a gente tem tido a partir da política de cotas? Uma uma ampliação do número de candidatas, mas o número de eleitas não tem crescido na mesma proporção. E existem denúncias, inclusive, que muitas vezes colocam candidatas laranja para apenas cumprir a legislação e do resultado dá nisso que você falou. Exatamente, candidatas que são candidatas, né, apenas de fachada, vamos dizer assim, que os partidos, né, indicam apenas para cumprir formalmente, ainda que muitos não cumpram, né, isso é importante frisar. E mais recentemente, um outro item, né, nessa mesma legislação, a destinação de 30% de recursos para as candidatas mulheres, né, e negros, que também não tem sido cumprido. Aliás, né, a semana passada saiu na imprensa uma tentativa dos partidos, e aí de todo o espectro ideológico, de uma anistia para os partidos. E aí você tem desde a esquerda, passando pelo PT, até o PL, advogando essa anistia aos partidos que não cumpriram essa legislação nas eleições passadas, né? Então, infelizmente, acho que isso mostra que um certo, no mínimo, uma resistência dessa elite para ampliar esse espaço para as mulheres. Perfeito. Professora, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta à nossa conversa. Quero falar um pouco sobre as pioneiras do voto em Goiás. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com a professora e socióloga Denise Paiva. Ela que coordenou uma pesquisa sobre a representação feminina na política em Goiás. E ela que, ao longo de sua carreira acadêmica, sempre trabalhou também com essa questão de gênero e representação política em Goiás. Professora, vamos recordar um pouquinho historicamente aqui. Eu vou citar alguns nomes de algumas pioneiras na política goiana. Berenice Arteaga, que foi do antigo PSD, ela se elegeu em 1951 e depois em 1955. Almerinda Arantes, do PTB, foi uma das primeiras mulheres a obter o título de eleitor em Goiás. Ela foi eleita por 3 mandatos, entre 1954 e 1962. E, por fim, Ana Braga, do PSD. Ela foi eleita em 1959 e antes tinha sido vereadora em Goiânia. Vamos pegar aqui, demorou para a mulher ir no parlamento, né? Se a gente pegar esse recorte, na antiga Vila Boa não tinha. Demorou muito, demorou bastante. Mas aí nós temos que nos recordar também que a concessão do direito às mulheres de votar e ser votada, né, ela é de 1932. Então, digamos assim, mas mesmo assim nós tivemos aí... Isso parece por uma ironia, dentro de uma ditadura, da ditadura Vargas, que permitiu o voto à mulher, né? Exatamente, né? E aí nós tivemos todo um movimento, né, sufragista, que foi tardia no Brasil, se comparado a outros países, e então nós tivemos aí em Goiás essas 3 pioneiras, né, eleitas pelo PSD, que no período era um partido, no período em que elas foram eleitas, era um partido, digamos assim, quase que dominante em Goiás, dado que era o partido... Era o partido do Pedro Ludovico, né? Exatamente, do ex-governador Pedro Ludovico, com exceção de uma delas que foi eleita pelo PTB, né? Mas Almerinda Arantes, que foi eleita pelo PTB. Mas o interessante é que, tudo bem, nós tivemos aí nos anos 50, ainda que tardiamente, a eleição de 3 parlamentares. Mas depois nós passamos todo o regime autoritário sem eleição de qualquer uma mulher, né? Tanto na Câmara, na Assembleia Legislativa, como para a Câmara de Deputados. Só mais tarde, com a redemocratização, é que as mulheres retornaram, né, a ocupar esse espaço na política. Tem relação direta isso? Eu acredito que sim, né? Porque num regime democrático é difícil para as mulheres
ocupar esses espaços, num regime autoritário isso é muito mais difícil, né? E até porque nós tivemos eleições durante quase todo o regime autoritário, mas não eram eleições livres, limpas e competitivas como nós, né, temos agora durante o regime democrático. E nós tínhamos apenas um partido de oposição, que era o MDB. Né? Mas que embora teve um papel importante, não tinha o espaço para as mulheres. Embora é importante lembrar, eu acho que isso é fundamental, embora as mulheres estiveram ausentes, né, na cena política institucional, as mulheres participaram muito, né, da luta pela redemocratização. Eu acho que justamente por isso aí, com a redemocratização, as mulheres começaram a ascender politicamente, ainda que voltando, né, de maneira tímida, gradual e lenta. Agora, quando as mulheres voltaram, não passaram a ter força política, eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, a dona Iris, a Lúcia Vânia, a dona Maria Valadão, todas elas esposas de ex-governadores. Elas precisaram de uma alavanca para depois ter luz própria? Como é que é isso? Olha, eu acho que são dois aspectos e essa pergunta ela é bastante interessante. Na pesquisa, um dado que nós observamos é que várias deputadas estaduais se tornaram deputadas estaduais após terem sido primeiras damas. Então, digamos assim, isso é uma coisa que a gente observa também em outros estados da federação. As mulheres, digamos que o fato de serem primeiras damas seria uma porta de entrada para a política partidária. Então, eu acho que talvez esse capital político dos seus maridos ou ex-maridos, em alguns casos, foi importante para que elas pudessem se eleger. Mas eu acho também que esse fato pode ser, tem um outro elemento que ajuda a explicar, e que contribui também, é que, em geral, digamos assim, a inserção na política pela via familiar, ela é muito comum também para os homens, né? Nós temos o atual governador e vice-governador é filho do ex-governador Maguito Vilela. O próprio governador, de uma família de políticos, vem de uma tradição, né, de uma linhagem, né, que teve aí grande, intensa participação na política em Goiás. Então, elas não são exceção. E vários outros, né? Nós estamos citando esses dois, o governador e o vice, porque, né, todo mundo os conhece. E fazendo projeção aqui é difícil, mas dá para prever uma possibilidade de atingir esse ponto de igualdade, de, enfim, diminuir a diferença do como a nossa sociedade anda? Bom, em alguns países esse processo tem avançado de forma menos tímida, né? Nos países escandinavos, na própria Argentina, isso tem avançado de forma mais rápida que no Brasil. Como é que tem avançado? Você tem um estudo mais aprofundado desses países? Bom, primeiro porque são países, no caso dos países escandinavos, que têm uma outra tradição muito mais democrática, democracias mais longevas que a nossa, né? No caso da Argentina, como o sistema deles é de lista fechada, né? Então os partidos ordenam previamente, né, as candidatas, então, no caso, isso dá mais facilidade naquela lista. Então você tem lá, né, suponhamos, o partido indica 10 candidatos, aqueles 10, 5 serão mulheres porque elas estão na lista. O nosso sistema, como ele é de lista aberta, o eleitor é quem ordena isso, então isso dificulta, né, um pouco mais. Há argumentos favoráveis e contra isso. Por um lado, ele favorece mais o poder do eleitor, esse sistema, e menos o das elites partidárias. Então, nenhum sistema eleitoral é perfeito, todos têm seus prós e contras. Mas, voltando à sua pergunta, o que a gente espera é que um dia essa igualdade seja atingida, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, nós temos um avanço maior das mulheres do que na política. Eu acho, né? Eu acho que nós vamos, digamos, acho que cabe às próximas gerações levar adiante isso. Acho que nós vamos alcançar, mas vai demorar muito, principalmente se nós continuarmos nesse ritmo tão tímido e com essa resistência dos partidos políticos, isso é importante que se diga, de incentivar, de criar mecanismos que incentivem efetivamente
a participação das mulheres, porque Por não exemplo? basta indicar candidatas, mas você tem que criar mecanismos, oportunidades para que essas candidatas realmente sejam competitivas. Como? Acesso a recursos do fundo partidário eleitoral, para que elas possam ter candidato, né? Para que possam fazer sua campanha, espaço realmente na campanha político eleitoral. Eu me lembro que na entrevista com quando eu fiz essa pesquisa, eu entrevistei várias parlamentares, e as parlamentares, uma delas me disse que estava em um comício, né, com a participação de um então governador, vice-governador, enfim, em que ela praticamente foi intimidada por uma liderança partidária para que ela fosse a última a falar e que ela só falaria depois. Naquela época ainda tinha os comícios com shows e tal, depois. Ela disse, isso praticamente inviabilizava a minha participação. Então são esses mecanismos, né? São formas de excluir a mulher e que realmente criam dificuldades para que as mulheres realmente tenham, e as minorias em geral voltam a existir, realmente tenham um espaço para serem, que as candidatas, enfim, não basta ser candidata, é preciso que a candidatura seja competitiva. Você colocou mais de uma vez que abrangeu um pouco o leque da questão da luta das minorias. Quer dizer, não adianta só as mulheres encamparem essa luta, é muito mais complexo dentro da sociedade. Eu acredito que sim, né? Porque voltando ao que eu disse, né, eu acho que para nós ampliarmos o debate político na democracia, nós precisamos, embora eu estou me repetindo, mas ter mais vozes, pessoas sendo representadas no parlamento, né? O que o Leôncio Martins Rodrigues chamou em um dos seus livros, de democratizar a participação política, ter mais pessoas com outra trajetória para pensar projetos de lei, políticas públicas no parlamento. Então, é muito mais claro que as mulheres não necessariamente vão representar só as mulheres, os gays vão representar só os gays, ou os negros, mas se nós tivermos essas pessoas com assento no parlamento, a sua perspectiva na discussão de uma política pública, no caso das mulheres, por exemplo, né? Uma dificuldade que as mulheres têm de creches para deixarem, principalmente as mulheres de baixa renda, os seus filhos para poderem trabalhar. Isso é uma agenda eminentemente feminina. É muito mais fácil uma mulher levar esse tema para o parlamento, né, do que um homem. Vai ter mais sensibilidade. Exatamente. Por quê? Porque isso é um problema que afeta as mulheres, basicamente. Claro que é um problema da família, mas infelizmente nós temos essa perspectiva, né? Criar os filhos é uma tarefa das mulheres. Então eu acho que é por isso que é importante nós termos essas pessoas, para diminuir, digamos, é importante nós termos pessoas trans para pensar a sua perspectiva, para levar a sua perspectiva, a sua visão de mundo na discussão de temas tão importantes como a violência contra pessoas LGBTQIA+, contra negros e negras. Olha só, na pesquisa que vocês fizeram, em algum momento abrem aspas, é lógico, para outras pessoas, que tem gente que acredita que as mulheres na política, principalmente na política partidária, trariam o abrandamento do caráter agressivo da polícia, agressivo da política, perdão, solidariedade e compaixão. A gente vê recentemente alguns exemplos isolados, que também não é uma metodologia científica, eu citar que fulana, ciclana e beltrana fizeram isso, mas será que isso é verdade? Será que vai ter mais doçura na política com mais mulheres? Uma visão, né, que é um pouco controversa nesse sentido na literatura, né? Inclusive no artigo a gente questiona um pouco isso, dizer, né, por um lado as mulheres podem trazer uma outra perspectiva, que é o que a gente chama de política do desvelo, né? Mais do cuidado, enfim, né? Eu acho que não necessariamente, né? Eu acho que as mulheres, na medida em que elas vão entrar mais no debate político, elas vão, né, digamos, não necessariamente elas vão trazer essa doçura, né? Talvez elas tragam uma outra perspectiva. E nós temos visto, inclusive, mulheres parlamentares aí que, pelo contrário, têm trazido para o debate político, digamos assim, um tom bastante agressivo. Alguns números que eu quero ler aqui para a gente encerrar. Olha só, números de 2021. O Brasil tem 51%, 51,1% de mulheres. De Goiás, um pouquinho mais antigo. As mulheres são 50,34%.
De outro lado, nas eleições municipais de 2020, dos 246 municípios aqui em Goiás, nós temos apenas 33 prefeitas, dá menos de 20%, 15%. E vereadoras, no total de cadeiras em nosso estado, são 15% apenas. Só para fechar, como é que você analisa esses números? Eu acho que eles só mostram como tem sido lenta esse crescimento, né? Então, quer dizer, a lei de cotas, ela não está sendo, primeiro, acho que isso é importante, aplicada de forma efetiva pelos partidos, né? E também, digamos assim, que é importante que não só que essa lei, digamos, para usar um termo que a gente usa um pouco que essa lei pegue realmente, que ela seja levada a cabo e que seja ampliado, inclusive, esse escopo, né? Que as mulheres tenham direito a esse fundo partidário eleitoral e os negros também, para que participem politicamente e possam fazer campanhas em termos de iguais, né? Tenham mais espaço, né? Uma questão importante, por exemplo, no horário gratuito eleitoral, que é importante também para a campanha eleitoral. Os partidos políticos decidem quem vai ter mais espaço. Dificilmente é uma mulher que vai aparecer com prioridade ali naquele horário gratuito eleitoral. Né? Agora me diga uma coisa, adianta resolver esse aspecto se nas microesferas de poder, em casa, na escola, no trabalho, enfim, em toda a sociedade, o machismo continuar imperando? Certamente não, é algo que também nós mencionamos aí. Essa questão, ela tem raízes que são históricas, que são socioculturais. Então, vamos dizer assim, nós precisamos ir além disso. Claro que essa é uma dimensão do problema, né? Então, nós vivemos num país em que nós temos um dos maiores índices de violência de gênero, de feminicídio, né? Para falar isso, para não falar de outra violência contra outras minorias. Então, nós precisamos avançar mais nessa pauta. Professora, agradeço muito a sua participação. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.